Olá, pessoal. Estamos aqui com o nosso curso de alimentação do escolar. A gente, nessa videoaula, eu vou estar falando dos pré-escolares, vou estar falando da questão dos escolares e também do adolescente, tudo nesse vídeo. Eu ia separar em 3 vídeos, mas aí eu comecei a analisar e vi que eles se complementavam. Então eu achei interessante a gente pegar e trabalhar esses 3 tópicos juntos numa mesma videoaula. Na hora que vocês forem para a atividade, vai estar separado. Vocês vão ter um material que vocês vão ler e vão fazer um comentário dos 3 temas em separado. Mas a videoaula eu resolvi fazer ela toda junta, tá certo? Vai ser um pouquinho mais extensa do que geralmente eu faço meus vídeos. Geralmente eu faço meus vídeos com 20 minutos, mas eu achei que seria melhor para o raciocínio se eu pegasse e juntasse as 3 fases no mesma videoaula, tá certo? Então vamos lá. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver a questão de quem é lactente e quem é pré-escolar. Então, na educação infantil, ela envolve essas 2 faixas etárias. Então, o lactente vai ser aquela criança até 2 anos. Por que eu estou falando desse lactente? Porque nós temos creches, nós temos hotéisinhos que recebem crianças a partir de 6 meses. Alguns recebem até com 4 meses já para a mãe voltar ao trabalho. Então, por isso é que eu estou citando essas crianças que estão nessa faixa etária. O pré-escolar ele vai ser de 2 a 6 anos. Então, as creches que eu já falei para vocês, a importância dela nas nossas vidas, para as mulheres que trabalham fora, né? Isso mesmo. Então, vamos lá. Elas têm quais são as características? Então, elas têm uma elevada vulnerabilidade biológica devido à alta incidência de verminoses e infecções devido ao fácil acesso a guloseimas. Então, essas crianças, elas pegam tudo na mão, então, muitas vezes não tem feito a asepsia das mãos primeiro. Então, consequentemente, elas vão estar levando essas verminoses para dentro delas. Então, a gente tem que observar isso, tem que tomar muito cuidado com esse aspecto. Há uma dependência muito grande dos seus pais ou responsáveis na oferta. E aí, os hábitos alimentares vão estar sendo construídos justamente nessa fase dessa vida delas. Então, é muito importante o que é que você vai estar ofertando para sua criança, porque depois, quando for mais adiante, ela vai estar carregando essa carga dessa educação que ela teve nutricional nessa primeira fase da vida dela. A alimentação do pré-escolar. Então, é comum eles terem inapetência, que pode ser orgânica ou até mesmo comportamental, para chamar a atenção dos pais. O que é que a gente pode fazer? Então, a quantidade de alimento oferecida deve ser pouca. A criança deve pedir para repetir. Não forçar a comer para não criar resistência. E os alimentos oferecidos devem ser bem variados, um prato colorido. Então, se a criança tá sem apetite, não precisa, ele não comeu o prato todo hoje. Então, você já ficar muito preocupada. Não, vai ter momentos em que a criança não vai estar com fome. Ela deve seguir a mesma quantidade de refeições que o adulto. Então, ela vai ter que ter o cafezinho da manhã dela no horário certo. Ela vai ter que ter um lanchinho, ela vai ter que ter o almoço, o jantar, o lanchinho da tarde. Antes de dormir, ela pode tomar um leitinho. Mas assim, eu observo muitas mães, às vezes vão para um passeio curto de 1 hora e tem que levar a bolsa cheia de comida. A criança ela pode ficar um pouco com fome, ela precisa já ter desde dessa faixa etária, uma alimentação com os horários. Ela não pode estar comendo em todo horário, todo o tempo. Então você já tem que estar buscando isso na sua criança, de estar fazendo uma alimentação para ela que seja equilibrada, que ela vá ter um tempo para ela digerir. Então, eu vejo assim, às vezes está numa igreja e tá uma mãe pega uma bolsa, pega refrigerante, pega salgadinho, pega um monte de coisa, a criança fica em pleno culto lá, comendo, 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 comendo. A criança, ela tem que ter um horáriozinho. Faça um lanche antes de sair de casa, quando voltar, dê um jantarzinho para ela, para que ela possa sentar à mesa e comer junto com os adultos. Então, isso que eu já estava falando, a questão da formação dos hábitos alimentares. E ela vai pegar os hábitos da família. Então, a forma como os alimentos vão ser introduzidos é muito importante. Experiências positivas e negativas da alimentação vão estar fazendo parte do histórico alimentar dessa criança.
E as condições socioeconômicas também devem ser consideradas. Então, eu tenho que ver, na hora em que eu vou fazer um planejamento alimentar para uma criança, se aquela família vai ter a condição socioeconômica que ela tem para que eu possa fazer esse planejamento. Então, é muito importante que eu esteja observando isso. As características fisiológicas. Nessa faixa etária, há uma diminuição do crescimento e também do apetite. A criança ela é muito dispersa. Então, se eu coloco ela à frente da televisão, ela vai se alimentar sem saber o que está comendo. A criança ela deve receber a alimentação da família e os cuidados devem ser com os condimentos, então com os temperos, com o sal. Isso você deve tomar cuidado na hora de fazer a alimentação dessa criança, como também é o cuidado que a gente deve ter para os adultos, certo? Então, assim, você deve ter um local tranquilo para que essa criança faça essa refeição. Porque senão todo o ambiente ela vai ficar sempre assim, olhando para cá, olhando para lá, e com isso ela não presta atenção para o que está sendo ofertado. As recomendações nutricionais. Você deve evitar chantagens com a alimentação. Evitar colocar em frente a televisão. E a mamadeira ela deve ser substituída pelo copo aos 2 anos, completamente abolida. E o apetite é inconstante nessa faixa etária. Então, vai até depender. Se ela correr mais, se ela tiver um gasto energético maior, consequentemente, ela vai se alimentar melhor. Mas se ela ficar dentro de casa, direto, na frente do computador, na frente da televisão, na frente do videogame, logicamente que o gasto energético dela vai ser inferior, então, consequentemente, ela vai ter menos apetite. Então, tudo isso eu tenho que observar antes de eu estar achando que minha criança não está se alimentando suficientemente. Eita, repeti o slide. A inapetência verdadeira do pré-escolar. Quando é que isso acontece? Quando vai apresentar uma relação peso-autoridade abaixo do padrão esperado. Se sua criança está com crescimento normal, o peso dela está adequado, ela está se alimentando com o que é necessário para ela. Lembre-se, ela tem aquele tamanhinho, ela não é um adulto. Não coloque um prato de uma criança como ela já fosse um adulto, ela não é isso. Aqui a curva do crescimento que vocês encontram, inclusive, nos cartões, né, da criança. Então, isso daí é uma coisa que deve ser considerada. Você está sempre observando a idade da minha criança qual é o peso que ela está, qual é a altura que ela está. E com isso, você já vai acompanhando o crescimento dela. E se for um profissional, para quem eu esteja falando nesse momento, a gente tem essa ferramenta que facilmente a gente identifica como é que está o crescimento da criança. Aspectos envolvidos na inapetência do pré-escolar. Alimentos liquidificados dificultam o paladar. Então, se a criança ela precisa distinguir o sabor da cenoura, o sabor do pimentão, o sabor da cebola, maior interesse no ambiente. Então, se você tiver muita coisa acontecendo ao seu redor, se você colocar na sua varanda para dar comida para a criança, ela vai olhar para o mundo menos para se preocupar com a alimentação. A mesma coisa é a questão de televisão ou do computador, de joguinhos, o que quer que seja. A ansiedade dos pais. Tem muitos pais que são muito ansiosos com relação à alimentação. Acham que a criança nunca está comendo o suficiente. Então, a gente também deve estar avaliando isso, trabalhando isso com os pais. Estratégias que fazem a criança comer sem saber. Então, também isso é muito frequente, a criança pegar e se alimentar sem saber que está se alimentando. Aspectos envolvidos na inapetência do pré-escolar. Então, a substituição de alimentos sólidos pelas bebidas adocicadas. Isso também é uma coisa muito frequente que deve ser observado. Chantagem das primeiras recusas. Então, a criança vai, recusa e faz aquela chantagem e tal, e o pai cai na onda da criança. Horários rígidos de alimentação, mesmo que as crianças não queiram se alimentar. Então, se a criança diz, eu não estou com fome, não estou com fome, não estou com fome, o pai fica empurrando, isso é horrível para a criança. A criança vai comer sem ela estar só para agradar o pai, sem ela estar realmente com a necessidade de estar ingerindo um alimento naquele momento. Cada organismo é um organismo. Para o pré-escolar,
as recomendações são as seguintes. A primeira delas, intervalo de 2 a 3 horas entre a ingestão de qualquer alimento. Volume pequeno de alimentos nas refeições e fracionamento da dieta 6 refeições ao dia. Isso tudo eu já comentei com vocês, né? Se houver recusa da alimentação principal, devo guardar aquele alimento. Manter a presença de verduras e legumes nas refeições, mesmo que a criança não necessite, mas sem a obrigatoriedade do consumo e sem comentários, caso sobre no prato. E uma coisa interessante, a criança, ela só começa a saber realmente se ela gosta de um alimento ou não, depois de 10 vezes ela ter provado aquele alimento. Então, ela pode recusar a cenoura hoje, aí você amanhã coloca a cenoura de novo. No final daquela semana, daquela outra semana, aí você vai ver se realmente a criança não gosta da cenoura, ela pode já ter se acostumado o paladar àquela cenoura. Então, é um ganho. Servir as refeições sem a presença de sucos, refrigerantes ou líquidos açucarados, podendo servi-los após a refeição. Então, muita gente fica, empurra uma colherada, mete um gole. Empurra uma colherada, mete um gole. O que, é que vai acontecer? Vai inchar dentro da criança. Então, aí é que ela não vai se alimentar direito. Então, a criança senta na mesinha, junto com vocês, se alimenta, depois ela vai e toma um suco. Quando sobrar, não insista, simplesmente sobrou, retire o prato e não faça comentários. Vá, retire seu prato, coloque lá e ela vai se alimentar normalmente. O que oferecer? É conveniente evitar leite de vaca não modificado no primeiro ano de vida, em razão de um maior risco de desenvolvimento de alergia alimentar, desidratação e predisposição futura ao excesso de peso e suas implicações. Atender às características e especificidades de introdução de alimentos em função da faixa etária em questão, estimulando o consumo da alimentação básica e alimentos regionais variados, como arroz, feijão, batata, mandioca, macaxeira, aipim, legumes, frutas e carnes nas papas salgadas. Então, vejam só, eu tenho que pegar, é muito arriscado eu pegar e dar o leite comum a uma criança com menos de 1 ano de idade. A gente tem aquelas fórmulas especiais para essa faixa etária. Então, a gente deve estar respeitando isso. Tem um porquê daquele leite ser modificado. Então, a gente deve estar respeitando isso para as nossas crianças. E também, quanto mais eu der cardápio regionalizado, mais arroz, feijão, macaxeira, inhame, melhor para essa criança. Então, vamos evitar alimentos industrializados, que têm muitos aditivos químicos, que causam muita alergia nas crianças. Então, se às vezes está sua criança cheia de pataquim, você não sabe o que é, e é justamente por causa de um aditivo que ela está desenvolvendo uma alergia. Os cardápios devem ser elaborados contendo miúdos com fígado de boi, miúdos de galinha nas papas salgadas, uma vez por semana, porque são importantes fontes de ferro. Após os 6 meses, para aqueles com aleitamento materno exclusivo, devemos introduzir alimentação complementar, que pode ser considerada como qualquer alimento que não leite materno, que pode ser oferecido a uma criança amamentada. Então, a gente vai começar a dar as frutinhas para as crianças nessa faixa etária. Aqui eu fiz uma cronologia, né, da inclusão de alimentos. Então, após até 4 meses, leite materno exclusivo. Dos 4 aos 6, eu já posso começar a introduzir as papas de frutas e papas salgadas. Cereais, tubérculos, carnes e leguminosas a partir de 6 meses. 7 meses, leite, frutas in natura, papa salgada, arroz, feijão, carne, legumes, verduras, frutas. Então, após os 12 meses, bora colocar a mesma alimentação que as outras crianças da creche. Cuidado com esses alimentos. Então, o mel não é indicado até 1 ano de vida. Sopas e mingaus muito diluídos não são bem absorvidos pelas crianças. Mamadeiras não são indicadas, pois facilmente podem ser contaminadas e causam deformações dentárias. Evitar alimentos industrializados. Procurar alimentos ricos, principalmente em zinco, ferro, vitamina A, vitamina C, folato e cálcio. Sugestões de lanche da manhã e da tarde.
Alimentos da forma líquida, então sucos, leite, vitamina de frutas, bebida láctea, iogurte, achocolatado, acompanhados de alimentos sólidos, que são os pães, as tortas salgadas, bolos, biscoitos, mingau de amido de milho, arroz misto ou outro. Então, isso aqui é uma sugestão, porque não adianta só a gente ser a recomendação, e às vezes a pessoa fica perdida, assim, mas por onde eu começo? Então, aí a gente está dando essa sugestão, que pode ser utilizada no lanche da manhã. Para almoço e para jantar, então a gente vai dar as carnes. Agora, como é que a gente deve preferir? Essas carnes devem estar ou desfiadas ou moídas. Ou aí, com o tempo, você que a criança já está mastigando melhor, que a gente começa a dar em cubinhos. Mas isso é para facilitar o início da mastigação da criança. Arroz, feijão deve ser servido no mínimo 3 vezes por semana. Eu também posso colocar macarrão, uma mandioca, uma macaxeira, uma batata, uma polenta. Tudo isso são opções e a gente também pode colocar as saladas para essas crianças, bem como também trabalhar as frutas da época. Então, fazer uma oficina com frutas, para elas prepararem a saladinha de frutas dela. Então, isso faz com que as crianças, na hora do lanche, sintam mais prazer. Aqui eu estou falando para vocês assim, o que é que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, o que é que ele pega e ele recomenda, né? Para que uma criança que só passe meio período, faça só uma refeição na creche, uma que passe meio período, quando for no caso dos quilombolas ou indígenas, e 70% do seu dia, qual é a recomendação calórica de vitaminas e minerais que deve estar sendo ofertada a essa criança dos 7 meses até os 5 anos de idade. Alimentos proibidos são aquelas preparações contendo sal, açúcar e gordura em excesso. Refrigerantes, sucos industrializados, doces em geral, balas, chocolates, sorvetes, biscoitos recheados, salgadinhos enlatados, embutidos, salsicha, linguiça, mortadela e presunto, frituras, café, chá mate, chá preto ou mel. Então, tudo isso aqui são os alimentos que são proibidos para essa criança. Muitas vezes as pessoas acham que já pode dar mel para a criança logo cedo, e não pode, por causa de toxinfecções, o organismo dela não está preparado ainda para estar recebendo mel, certo? Além do que, a gente deve estar evitando aqueles salgadinhos, aqueles biscoitos recheados para a criança, e é o que a gente mais vê nas lancheiras escolares, além do refrigerante. Substitutos do sal. Então, o que é que eu posso utilizar no lugar de temperar com sal? Eu posso colocar alho, cebola, pimentão, limão, laranja, salsa, cebolinha, hortelã, alecrim, orégano, manjericão, coentro, noz moscada, canela, cominho, manjerona, gergelim, endro, louro, entre outros. Então, todos esses são substitutos que eu posso estar apresentando como substitutos do sal. Aqui também tem um exemplo de cardápio que é indicado para a educação infantil. Como forma de promover hábitos, então aqui eu estou mostrando a vocês, né? Estou dando assim de bandeja, né? Um cardápio, um exemplo de um cardápio oferecido. Esse também está dentro do modelo da cartilha, que aí está junto com o material de vocês, essa cartilha do Ministério da Saúde, não, da Educação, eu acredito. Que é esse material que eu vou estar colocando para vocês, que tem um modelo de lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, que você pode estar ofertando para suas crianças. Aqui a gente tem a parte dos indispensáveis, dos prejudiciais, dos perigosos. Então, a gente tem aqui os alimentos que são indispensáveis para nossas crianças, os que prejudicam e aqueles que devem ser afastados completamente das nossas crianças, que são justamente conservas, picles, condimentos fortes, que são irritantes gástricos, e bebidas alcoólicas. Tem gente que pode tomar um susto e dizer assim, mas bebidas alcoólicas, quem é que dá? Dá. É muito, eu já vi, infelizmente, eu já presenciei cenas em que pegavam e davam um pouquinho de bebida alcoólica para a criança, para ver a criança desorientada e se divertiam com isso. Então, isso é um absurdo, mas que infelizmente isso acontece. Bebidas alcoólicas não podem ser ofertadas a crianças. Nós temos também os prejudiciais, que são as balas, os pirulitos, refrigerantes, chocolates, sucos artificiais, salgadinhos industrializados,
biscoito recheado, então o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer o dia do lixo, em que eu vou uma vez por semana dou esses alimentos para minha criança, mas no normal não devo estar trabalhando com isso para lanches e é o que a gente vê sendo ofertado diariamente. Uma coisa que você deve deixar bem claro para sua criança é que nem todos os alimentos que aparecem nas propagandas de TV são saudáveis. Então, evite ceder às pressões que a mídia faz. Não compre com frequência o que você sabe não ser saudável e adequado. Mostre que existem alimentos melhores e por que fazem bem. Isso faz com que a criança aprenda desde cedo a fazer escolhas mais saudáveis. Então, isso daí é fato. Muitas vezes você vê uma propaganda e aquela propaganda, infelizmente, é enganosa, ela é dúbia, ela dá a entender uma coisa que não é bem a realidade. Então, nesses casos, você deve pegar e deve explicar para seu filho que aquilo que está na propaganda, infelizmente, nem sempre é o que é melhor para ela. E aí, você vai ter uma condição de criar seu filho ofertando uma alimentação bem mais saudável. Pronto. Agora a gente vai estar começando a questão da alimentação do escolar. Então, assim, eu creio que esse vídeo agora vai ser ofertado essa primeira parte como uma parte inicial para o nosso curso, né, como uma forma gratuita para que se assista e conheçam, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender como é que vai funcionar um curso online. Então, e agora a gente vai estar começando, né, a nossa parte de alimentação do escolar. Então, vai ser cortada essa primeira parte e agora a gente vai estar entrando na segunda parte. A faixa etária do escolar. O escolar ele de 7 até os 10 anos. As características nutricionais. Ele vai ser mais sociabilizado, ele já vai começar a ter uma certa independência, ele já vai dizer assim, não mãe, não gosto disso não, me dá outra coisa. Então você já vai pegar essa parte dessa criança desse jeito, né? Ele já começa a aceitar umas preparações mais sofisticadas, um pastelão, uma coisa assim, que antigamente ele ia separar tudo muito, agora ele já começa a aceitar melhor isso, uma panqueca, então ele vai aceitar o meu recheio junto com a massinha, sem estar separando, sem estar abrindo, fazendo aquela melequeira. Então ele já vai ser bem mais tranquilo a alimentação dele. O próprio trato gastrointestinal dele já vai estar bem mais desenvolvido, né? Ele já vai estar um rapazinho, uma mocinha de 7 anos, já é quase adulto. O volume gástrico dele já é quase de um adulto, então ele também já tem mais segurança e mais independência. Vai começar também a fase dele brincar menos na rua, dele brincar menos embaixo do prédio, no playground. Desculpa, eu tô com essa virose. Ele já vai estar mais assim, mais sedentário. Então é a fase do computador, que ele começa a descobrir jogos de pintar, jogos de aqueles sites todinhos que tem jogos gratuitos, ele já começa lá a ficar na internet, né? Já vai começar a ter aula de inglês, aula de violão, então ele também já vai ficar mais sedentário e além do que ele descobre a televisão. O apetite dele é mais voraz no final mais dessa fase, que é quando ele já vai estar iniciando a adolescência. É comum ele acordar de manhã e não conseguir tomar café da manhã. É muito frequente isso, a gente observar. E também há uma diminuição do leite, porque ele vai começar a substituir esse leite por outras coisas. Então, a mãe, o pai tem que observar muito bem isso. Pode haver um pequeno aumento de peso, que pode chegar até 20%, né, entre as meninas de 8 a 10 anos e os meninos de 11 a 13 anos. E também o que é que vai ser muito frequente nessa faixa etária? Que ele substitua a água por suco de frutas. Então é muito frequente isso. Ele dizer, não quero água não, é só beber suco, ou se tiver fácil, refrigerante nessa fase. Características físicas. Vai começar a aparecer os dentes dele permanentes. Então, é muito importante o plano alimentar pobre em açúcar, principalmente por causa disso, para evitar as cáries futuramente. E também bater bem com questão a higienização desses dentes. As crianças em fase escolar já apresentam capacidade de selecionar seus próprios alimentos. Eles vão escolher também a quantidade que desejam comer. O acesso, bem como a publicidade sobre os alimentos e os exemplos e orientações sobre os hábitos alimentares diários,
aos quais os escolares estão submetidos, interferindo com a formação dos hábitos alimentares desses indivíduos. Na verdade, a publicidade é o nosso grande problema, porque ela vai estar interferindo não só do escolar, como a gente viu do pré-escolar, a gente vai ver no adolescente e no adulto. Então, todo esse tempo vai estar sempre sendo regado por esse problema que a gente vai estar vendo com relação a essas faixas etárias. Aqui a gente está mostrando a mesma tabela, né, adequada a essa faixa etária de 6 a 10 anos, com percentual de energia. Deve-se estimular o consumo de frutas e verduras, alternando cortes e ofertas, beber água, ofertar alimentos ricos em ferro. Então, o estudinho deve ser estimulado para essas crianças, né? Beber água é muito importante. Eu amo beber água, só que eu sou filha de uma pessoa que odeia beber água. Então, é uma comédia aqui em casa. Porque eu estou esvaziando a garrafa e minha mãe fala assim, você já vai beber água de novo. Eu digo, mas lógico, a água é muito bom. Eu digo, meu Deus do céu, não sei como é que é isso. Vejam só. Ofertar alimentos ricos em ferros. Ele está crescendo, essa criança está crescendo e ela precisa dessa oferta de ferro. Alimentos importantes. Então, a gente tem que ver o quê? Primeiro, a gente vai classificar separadamente. Alimentos de origem animal, ricos em ferro e vitamina A. Aí a gente vai ter os alimentos fontes vegetais, que a gente vai ver os folhosos verdes escuros, como espinafre e tal, ricos em beta-caroteno. A gente também vai ver como é importante que o alimento rico em ferro e um outro rico em vitamina C, para que haja uma melhor absorção desse ferro, certo? E os alimentos beta-carotenos, é importante que eles também estejam associados a algum tipo de gordura. Então, assim, a gente tem o hábito de comer uma feijoada com alguma coisinha ácida. Então, a gente come com abacaxi, a gente come com uma laranja, né? Nem assim que a gente faz, geralmente. E aí você diz, não, é hábito, é para melhorar a digestão. Só que a gente está fazendo uma grande coisa. Quando a gente coloca esse ferro daquela feijoada junto com a minha vitamina C, que é um ácido, a gente vai fazer com que esse ferro se torne mais biodisponível, seja melhor absorvido. Então, assim, a gente vai estar fazendo um grande bem para o nosso próprio organismo. O que é que a gente deve controlar na fase do meio escolar? Então, consumo de guloseimas, de frituras, de refrigerantes e outras bebidas de baixo valor nutricional. Mostrar que há uma diferença entre o grande apelo publicitário e o seu conteúdo nutricional. Também devemos evitar o consumo de alimentos industrializados de alta densidade energética e baixo valor nutricional. Evitar o sedentarismo, apontado como uma das principais causas do aumento do excesso de peso entre crianças na fase pré-escolar e escolar do Brasil. Na alimentação escolar, a obrigatoriedade de se oferecer no mínimo 3 porções de frutas e hortaliças por semana, então 200 gramas por aluno por semana, aos escolares. Além disso, o teste de aceitabilidade para frutas e hortaliças ou preparações que sejam constituídas em sua maioria por frutas e hortaliças pode ser dispensado. Com os recursos repassados pelo FNDE, é proibida a aquisição de bebidas com baixo teor nutricional, como, por exemplo, refrigerantes, refrescos artificiais e outras bebidas similares. Deve-se optar sempre por refrescos e sucos elaborados com fruta in natura. Dietas vegetarianas. Então, é muito frequente um pai que é vegetariano querer ofertar também para seu filho. E aí ele fica na dúvida se realmente não vai haver nenhum problema para aquela criança a dieta vegetariana. Então, desde que bem preparadas e equilibradas, não trazem nenhum malefício para as crianças. Alimentos enriquecidos com vitamina B12 e D devem ser ofertados. O cálcio, o ferro e o zinco também devem ser adicionados e algumas proteínas. Então, mas o pai é vegetariano, mas ele pode ser lacto, pode ser ovo. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai dar essa proteína através do leite, através dos ovos. Leite desnatado ou integral. O que é que eu ofereço para o meu filho? Ou para o meu aluno?
pode ser integral, desde que a criança apresente alimentação equilibrada, taxas sanguíneas normais e nenhuma patologia concomitante. Então, se ela não tem nenhuma patologia concomitante, ele pode muito bem tomar um leite integral. Não é necessário que ele seja um leite desnatado. Até porque nós temos as vitaminas lipossolúveis, que são dissolvidas em gordura. Então, eu tenho que estar ofertando sempre um pouco de gordura que pode vir através do meu leite integral. E aí, para quem é pai, para quem trabalha já com crianças, para quem é tio, estão vendo algumas coisinhas nas nossas crianças, na alimentação, que pode se dar uma ajustadinha? Vocês vão ter agora, é como eu falei no começo do curso, tem atividade agora relacionada com cada faixa etária. Então, vocês vão ter 2 textos, quando vocês forem para a atividade de aula de escolar, em que vai ser cantina saudável e teste de aceitabilidade. O que é que acontece? A gente tem, quando são ofertadas novas preparações, um teste de aceitabilidade que é feito naquelas crianças da rede pública e que também pode ser utilizado na rede particular. Então, e você vai ler esse projeto e você vai comentar tanto sobre a cantina saudável, que é uma forma que tem de se avaliar a cantina, o que é que está sendo oferecido na cantina, quanto os testes de aceitabilidade. Agora a gente vai para a alimentação do adolescente. Com quantos anos ele é adolescente? Então já começa uma diferença. Para quem tem filhos e filhas em casa, deve ter observado isso, que a menina ela começa a ser adolescente antes. Então, 10 a 16 anos, ela já está na adolescência, e o menino não, de 13 a 19. Eu sou professora do Ministério Infantil da minha igreja e eu acho bem interessante isso. Porque eu observo, as meninas elas querem sair logo do departamento infantil e entrar no adolescente. E os meninos, quando tem uma folguinha, correm para lá, com a mesma idade. Porque, na verdade, a adolescência naquele organismo vai ser a partir dos 13. Então, quando eu tenho meninas com 11 anos que não querem nem saber nunca mais do Ministério Infantil, eu tenho meninos com 11, 12 anos que dão uma fugidinha, disfarçam com medo que os outros tirem onda e vão lá para a salinha para ficar lá brincando com as crianças. Muitas vezes até eles ficam desenhando como as outras crianças, participando como se fosse criança e não como adolescente. Só que a gente não tem como fazer isso numa escola, de separar eles e dizer assim, não, as meninas, a sala é a partir dos 11 e os meninos só a partir dos 13. Não tem como eu fazer isso. Então, nesse período, é um período de alterações físicas e psicológicas, que há uma maior autonomia alimentar. A influência dos pais aparece em terceiro plano após a dos colegas e a da mídia. Características. É um grupo de risco nutricional em que está havendo uma fase de crescimento e formação. Há um excesso de atividades. O adolescente, ele parece que consegue acordar em 400 volts. E o dia dele é uma coisa outra, uma coisa outra. Quando você pensa que não, menino, o que é que você está fazendo aqui? O menino já está na rua de novo. Então, é muito diferente esse ritmo deles de excesso de atividade, de coisa. Aí tem shopping, tem não sei o quê, vou para casa de fulano, vou para casa de ciclano, vou fazer não sei o que mais lá. E você diz, como aguenta? A gente esquece, né, que a gente já passou por isso. Fácil acesso de influência de propaganda e modismos. Excesso de gordura, sal e colesterol na sua dieta. Preocupação excessiva com a imagem corporal. Então, a gente pode observar o quê? Há um aumento de necessidades energéticas, há um aumento do apetite e há um aumento do peso corporal também. E só que o equilíbrio entre os nutrientes é que vai me fazer com que eu oferte bem a alimentação desses adolescentes. Meus objetivos, quando eu estou preparando um planejamento alimentar, é fornecer combustível para a atividade muscular, deve conter todos os nutrientes necessários para formar novos tecidos, como os ossos, dentes, musculatura e sangue, proporcionar satisfação e prazer. Devo reduzir as gorduras saturadas, colesterol e açúcares da dieta desse adolescente, evitar refeições frequentes no fast food, lanches mais nutritivos, aumentar o consumo de verduras e frutas,
cálcio com necessidades aumentadas, pico da formação óssea. O ferro, necessidades aumentadas, aumento da massa muscular e do volume sanguíneo através da menstruação. O zinco, ele é essencial para o crescimento e maturação sexual do meu adolescente. Então, eu devo pegar... Ui, eu andei... Agora, eu cheguei certo. Então, eu devo estar observando tudo isso na hora que eu estou preparando o meu planejamento alimentar para o meu adolescente, para evitar que esteja fraco em alguns desses micronutrientes que a gente colocou aqui, que vão influenciar até o resto da vida deles. Então, a gente tem que estar observando tudo isso. Os estados patológicos. Então, é muito frequente nessa faixa etária a gente encontrar anorexia, bulimia, obesidade. E a gente deve estar trabalhando isso daí, tendo sensibilidade para enxergar até que ponto isso está acontecendo. Porque tem pais que entram em pânico por tudo, e tem outros pais que também eles não observam o que está ao redor deles. Então, essa é uma faixa muito delicada em que a gente deve estar observando para evitar que a gente encontre esses estados patológicos nos nossos adolescentes. Orientações. Realizar exercícios físicos com regularidade. Ter horários regulares de alimentação. Se alimentar em local específico. Comer devagar. Evitar a ingestão de refrigerantes, muitos doces ou salgadinhos, principalmente os beliscos entre as refeições. Lembrar que a anemia carencial ferropriva é doença altamente prevalente na sociedade brasileira. A ingestão regular de salgadinhos e lanches rápidos em detrimento da dieta do brasileiro com arroz e feijão. Então, vamos estimular nosso arroz e feijão, certo? Sempre respeitar as preferências e o hábito do adolescente. Eu também não posso pegar o adolescente odeia chuchu, odeia mortalmente. Então, também não adianta eu pegar e querer empurrar a goela abaixo. Eu posso até colocar um chuchu um pouquinho mais cortadinho, misturadinho, para que ele vá se alimentando, porque o grande segredo é a variedade. Habituar-se a comer frutas e verduras, evitar frituras, substituir, por exemplo, eu tenho uma coxinha e uma esfirra, então vou preferir a esfirra. Havendo a necessidade, ocasionalmente, pode substituir as refeições clássicas por lanches saudáveis. Então, eu posso pegar e fazer um sanduíche saudável, em que vai ter uma galinha, que vai ter uma verdura. Então, eu posso caprichar nesse meu recheio. Beber muito líquido, de preferência água, e no mínimo 2 litros por dia. Realizar 5 refeições por dia, não permanecer em longos períodos em jejum. Ingerir diariamente frutas, legumes, verduras e cereais. E avaliar com regularidade os horários e a quantidade ingerida. A dieta lacto-ovo-vegetariana para adolescentes. Nela, o consumo do peixe. Então, por isso, elas são menos lesivas do que uma estritamente vegetariana. Na estritamente vegetariana, o grande problema é a deficiência de ferro e cálcio, além do que ela vai ser rica em fictatos e oxalatos. Então, por isso, a gente deve, nesses casos, quando isso acontecer, a gente deve pegar e oferecer uma suplementação do ferro e do cálcio. Os adolescentes atletas, a gente deve ter um cuidado ao considerar o uso dos suplementos alimentares. Eles não devem ser sem um acompanhamento nutricional adequado. Junto com ele, não adianta o suplemento ser uma alimentação adequada. Então, deve haver um balanceamento na alimentação desse atleta e a monitorização do seu percentual de gordura. Então, tudo isso deve ser acompanhado nesse caso específico. Aqui estão as recomendações e nutrientes da RDA para os adolescentes, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Aqui a recomendação dos micronutrientes, complementares àquela anterior. E a pirâmide nutricional, eu posso trabalhar com elas para esse grupo? Posso. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter o meu pré-escolar, o escolar e o adolescente. Eu fiz uma única pirâmide em que eu estou considerando essas 3 faixas etárias. Então, o que é que a gente observa? Nessa pirâmide, a gente vai ver
a gente vai ver que eu queria fazer uma coisa aqui mais rápido. Que a gente vê o quê? 5 no primeiro grupo, nível 1, que é de cereais com as tubérculos e raízes, para o pré-escolar. No escolar 6, adolescente 5 a 9. Verduras e legumes 3, 4 e 4. A mesma coisa para as frutas. Carnes e ovos, sempre 2 para todos os grupos dessas faixas etárias. Leguminosas também. Óleos e gorduras, um de cada. Açúcares e doces a gente pode aumentar no pré-escolar e no adolescente. Vamos treinar um pouco. Então, tem outra atividade aí para vocês. Espero que vocês estejam aproveitando bastante esse curso. Não esqueçam que vocês também têm os chats marcados para vocês estarem participando, os fóruns. Também vocês podem mandar mensagem para mim dentro da própria plataforma ou ainda falar comigo pelo Skype ou por e-mail. A gente tem agora para vocês mais de 20 arquivos para vocês escolherem alguns temas para darem uma lida.